excelente semana e que Jesus possa cada vez mais fortalecer a nossa fé. Muita gente fala que um grande problema do ser humano é a depressão. A depressão tem uma causa, e essa causa é a tristeza mesmo. A causa é tristeza. E quando nós falamos em depressão, estamos a falar de um sintoma, de uma patologia, de uma doença. Só que a tristeza não leva apenas à depressão. A tristeza, ela leva a outras doenças. Por exemplo, o câncer. Outras doenças crônicas na área da emoção. Aliás, quase todas as enfermidades têm suas origens em algum aspecto emocional. Em algum aspecto emocional. Então nós precisamos cuidar dessas emoções. Precisamos cuidar desse fator emocional que nos liga tanto para a saúde quanto para a enfermidade. E aí que vem Jesus, que não apenas foi médico de corpos, mas também médico de almas, de espíritos, com a sua proposta de cura, não só de cura física, mas também de cura espiritual. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, seja pelo entusiasmo do conhecimento, seja pela dor da obsessão, por exemplo, ou outros fatores, como perda de um ente familiar, nós encontramos um mundo de estudo. O Espiritismo, nós sabemos, ele é composto do seu aspecto filosófico, científico e religioso. Mas o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião que vem colaborar, que vem complementar as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, nós precisamos ter um pouco de conhecimento a respeito desses ensinos, porque ele vem, ou eles surgem com um propósito, ou com vários propósitos, de alinhamento espiritual, de alinhamento evolutivo. Uma vez um amigo espírita perguntou, por que tem pessoas que começam na doutrina espírita e não concluem suas missões, enquanto que tem outros que começam com entusiasmo e concluem suas missões? Tem um fechamento com entusiasmo. E nós falamos, tudo depende do compromisso que aquela pessoa tem com Jesus. O Espiritismo está a serviço de Jesus e não o inverso. Não é Jesus que está a serviço do Espiritismo. O Espiritismo, esse complexo, esse corpo de conhecimento, existe para dar prosseguimento aos ensinos, aos ensinamentos de Jesus. Então, o nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com Jesus. O compromisso de Kardec foi com Jesus. Os compromissos de todos os espíritos que organizaram a doutrina espírita, Erasto, Santo Agostinho, São Luís e outros tantos, foram compromissos com Jesus. Mas aí precisamos estudar a vida de Jesus. O que sabemos a respeito da vida de Jesus? No geral, os seus ensinamentos. No geral, nós sabemos sobre ou a respeito de suas palavras e não a respeito dos seus procedimentos e não a respeito da sua prática. Por exemplo, conhecemos bem o Sermão da Montanha. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos selecionaram o Sermão da Montanha e outros ensinamentos fundamentais
para que pudessem ressaltar o aspecto moral da vida de Jesus, dos seus ensinamentos. No entanto, é de pasmar quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o quanto que as estratégias, o procedimento, a maneira de agir do mestre são, na verdade, ensinamentos profundos. Poderíamos até dizer que os exemplos de Jesus, que as práticas do nosso mestre são infinitamente superiores aos seus ensinamentos, às suas palavras. Vou repetir. As práticas de Jesus, as maneiras pelas quais ele agia, são infinitamente superiores aos seus ensinamentos. Lições que ele não disse, mas que ele praticou. Procedimentos que ele não verbalizou. Então, os exemplos do mestre são de infinita sabedoria. E precisamos conhecer esses ensinamentos do mestre. Esses ensinos pelo exemplo. Já que os ensinamentos verbais, nós os conhecemos, em sua maioria. Mas os ensinos da prática dele, sabemos muito pouco. Porque é preciso se ler Mateus, Marcos, Lucas e João, para termos uma visão da vida de Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho a respeito desses 4 evangelhos. Nós lançamos no ano 2000 um livro intitulado O Livro dos Evangelhos. Alguns irmãos já conhecem. Esse livro é uma organização dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem lê esse livro não precisa ler os 4 separados, porque ali tem todos os versículos dos 4. Estão numa sinopse, estão reunidos. Todos os 4 evangelhos estão reunidos num só. Por que fizemos esse trabalho? E lançamos há 16 anos. Fizemos esse trabalho porque vimos o quanto é difícil. Muitas vezes, um evangelista trata de um tema, os outros 3 também tratam do mesmo tema, mas quando a gente vai ler em João, já se esqueceu do que Mateus falou, do que Marcos falou, porque muitas vezes um vem complementando o outro. E aí fica difícil termos uma visão geral do fato, porque não memorizamos os 4. Quando nós vamos ler Mateus, lemos Mateus, estudamos Mateus. Quando vamos ler Marcos, estudamos Marcos, mas já esquecemos Mateus. Então, quando nós pegamos um texto, um livro, com os 4 reunidos num só, não tem problema. Porque ali, naquele texto, fica fácil conhecer, fica fácil entender, no geral, o que realmente aconteceu. Então, é um trabalho, nos apoiamos em mais de 10 traduções da língua portuguesa, do grego. Então, é um trabalho de muita importância para o estudo. Muito bem. Agora, por que estudar Jesus? Como nós somos cristãos, nós entendemos desde a infância que Jesus foi um grande mestre, que foi o Messias. Também sabemos que Jesus veio com uma grande missão libertadora, no sentido de conduzir a humanidade pelos caminhos da evolução espiritual. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos, o planeta Terra tem um compromisso com Jesus. Ele diz lá em João que ele tem muitos apriscos e que esse aprisco, ou seja, esse lugar que é o planeta Terra, é apenas mais um. Então Jesus demonstra de que ele não é apenas o governador da terra, não é apenas o bom pastor dessas ovelhas
somos nós. Existem outros apriscos, existem outros mundos, mundos corpóreos e mundos extracorpóreos. Ou seja, Jesus é um governador, ele é um guia espiritual de várias comunidades, tanto de espíritos encarnados quanto de espíritos desencarnados. Então ninguém vem à Terra, ninguém se matricula nessa escola sem a autorização do Mestre. Ele é o nosso diretor espiritual. Todos nós somos conhecidos dele e por ele. Então existe um vínculo. Jesus foi tão grande, como diz Ernest Renan, que marcou a história. A história foi pequena para ele, porque ele veio de tal maneira com o seu poder, que muitos irmãos cristãos pensam até que ele é a encarnação da divindade, que Jesus é Deus. E é evidente que Jesus não é Deus. Ele mesmo falava o tempo todo do Pai, do seu amor pelo Pai, do amor do Pai por ele. Então, Jesus, em momento algum, ele disse que era o próprio Pai. Não é porque ele disse, eu e o Pai somos um na sintonia. Bom, então nós precisamos conhecer esse mestre desconhecido. Já há alguns anos nós estamos a estudar de forma mais sistematizada a respeito da vida de Jesus segundo os Evangelhos. Já há alguns anos. E é provável que daqui a 3 anos nós concluamos esse trabalho, essa obra. Eu não sei se alguns irmãos já leram nossos artigos publicados no jornal Diário da Manhã, aos domingos. Eu não sei se vocês já viram essas matérias. Todo domingo sai um artigo, um comentário dos Evangelhos. De antemão nós falamos para todos. Todo comentário dos Evangelhos é profícuo, é importante. Ainda que esse comentário seja feito por um teólogo evangélico, por um teólogo cristão católico, não importa, ou por um espírita, todo comentário do Evangelho é importante. Eu aprendo com todos. Claro que em alguns aspectos teológicos eu posso discordar, mas eu posso aprender muito no aspecto histórico. Para fazer esse trabalho eu me apoio em enciclopédias que são usadas pelos evangélicos e por católicos, já que enciclopédia espírita bíblica não existe. Então, de antemão, nós temos de quebrar o preconceito contra os estudos dos evangelhos elaborados por irmãos nossos, cristãos, teólogos, estudiosos do evangelho. Primeira coisa, não tenhamos preconceito contra estudioso do evangelho algum. Nenhum livro que trata do estudo dos evangelhos, nenhum livro deixa de cumprir o seu papel. Claro que nós nos apoiamos em Allan Kardec, nos seus comentários, nos comentários dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu trabalho de comentários no livro A Gênese, no seu trabalho na coleção riquíssima da Revista Espírita. Mas é evidente que também nós aprendemos com pastores, com teólogos católicos, aprendemos com todos. Não tenhamos preconceito contra qualquer estudioso da vida de Jesus. Até os ateus, até os historiadores, até aqueles que não consideram Jesus como Messias. Precisamos aprender com todos. Com todos. Agora, a nossa base de estudo é a doutrina espírita. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendo de todos, mas eu vou reter aquilo que me é conveniente. Eu aprendo e tento colocar na visão espírita
o ensinamento que seja mais interessante para um livro espírita. Então não tenhamos preconceitos com nenhum autor. Não vou aqui citar nomes, porque não é interessante, mas não tenhamos preconceitos. Eu acho que para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então eu diria assim: todo autor que comenta os evangelhos merece o nosso respeito, qualquer que seja, autor espiritual ou autor encarnado. Isso eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi também: de tudo que se escreveu sobre Jesus, não vejo nada que supere os 4 evangelhos que a Igreja Católica selecionou. No meio de tantos evangelhos naquela época, selecionou os evangelhos que são denominados como Mateus, Marcos, Lucas e João, embora não se tenha certeza de que foram eles que escreveram esses evangelhos. Mas é pela consistência, é pela capacidade de redação, é por causa de uma organização bem feita que esses 4 evangelhos entraram no cânone, entraram na nossa Bíblia. Não foi à toa. Isso foi feito por gente que estuda. Naquele tempo, cardeais, estudiosos, bispos da igreja, que leram demais, que leram muito, e selecionaram os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu comecei a fazer o estudo sobre a vida de Jesus, eu li de tudo. Queria um norte, e o norte foi exatamente o estudo dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evidente que Allan Kardec tinha uma missão muito ampla, e ele não teve tempo de fazer um estudo metódico dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, analisando todos os versículos, analisando todas as passagens. Não houve tempo. Mas é evidente, como o professor Emílio Miranda diz, a doutrina espírita começa com Kardec, mas não termina com ele. Nós temos que dar prosseguimento ao estudo. Não apenas para conhecer, não apenas para dizer que sabe, não apenas para enriquecer a memória, mas muito mais para nós nos aproximarmos do Mestre. Nós conhecermos melhor certas atitudes de Jesus. Por que ele agiu dessa forma e não da outra forma? E com isso nós vamos aprendendo com esse Mestre. E nós vamos tentando imitá-lo, porque é possível sim imitar Jesus. Não temos os poderes de Jesus, mas temos o poder de imitar o comportamento dele. Não de suas curas, evidente. Não da capacidade de caminhar sobre águas, multiplicar pães e peixes, apacentar tempestades, conversar com o vento e o vento obedecê-lo. Não temos ainda esses poderes, mas temos o poder de imitar o seu comportamento. Por exemplo, depois que Jesus foi crucificado, ele apareceu por 10 vezes. Numa dessas vezes, foi no mar da Galileia. Os discípulos pescavam. Quando alguém, um dos discípulos, viu Jesus, Pedro, quando avistou Jesus de longe na praia, saiu a nado e foi ao encontro do Mestre, entusiasmado. Pedro era muito emotivo, ele era um apaixonado por Jesus. Pedro não negou Jesus, Pedro nunca negou Jesus. Aquela negativa de Jesus, porque uma coisa é negar no sentido de dizer, eu rejeito, não é verdade. Nós temos que entender por que Pedro negou Jesus. Nós temos que entender por que Judas entregou Jesus. Jesus sempre foi amado por eles. Quando Jesus foi preso e Pedro estava na casa do sumo sacerdote e que alguém reconheceu que era ele, Pedro estava ali
com uma intenção. Porque ele tinha amizade com a mulher de Pilatos, que já tinha avisado a Pilatos: cuidado com esse homem. E Pilatos mesmo condenou o homem que ele disse: eu não vejo nesse homem mal algum. Esse homem não é um malfeitor. Pedro estava ali para verificar o encaminhamento daquele julgamento, daquele processo. Porque ele, sendo livre, evidente, ele teria condições de articular para tentar libertar Jesus. Ou seja, eu vou dizer que eu não conheço uma estratégia para depois eu tentar salvar Jesus. Então, foi aquela negativa da estratégia de quem quer salvar, e não a negativa do covarde. Aliás, se ele fosse covarde, ele nem estaria ali, na casa do sumo sacerdote. Ele estava ali para verificar o andamento das coisas, só que ele foi descoberto. Ele estava ali como espião, para verificar o que estava acontecendo, só que ele foi descoberto. E aí que ele disse: não, eu não conheço. Claro que não conheço. Qualquer um que quer salvar vai dizer: eu não conheço, porque eu quero ficar livre para ajudar. Então Pedro nunca negou Jesus. Claro que depois ele sentiu remorso, claro que depois ele sentiu peso, porque ele foi verificar lá na frente que Jesus teria que realmente passar por tudo aquilo. Pedro, inclusive, quando Jesus foi preso, tentou reagir, ferindo a orelha, não arrancou a orelha, ferindo a orelha de um soldado. E o mestre diz: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus colocando o mecanismo da lei divina ali, ensinando no momento da prisão. Então Pedro era um apaixonado por Jesus, amava muito Jesus, e não foi à toa que Jesus, depois que saiu, deixou a Pedro a incumbência de organizar o seu colegiado, e muito menos Judas. Judas foi aquele discípulo que escolheu a pior das missões, a missão de entregar, não foi trair, entregar Jesus para que se cumprisse a lei. E Jesus mesmo disse: Judas, faz o que tem que ser feito. Então Judas foi na intenção de transformar Jesus num indivíduo altamente respeitado pelo imperador de Roma. Ele queria, através da manobra política, implantar o reino dos céus, porque naquele tempo Roma era o mundo e o mundo era Roma. Roma era o poder. Então nós temos que entender o contexto para perceber o que realmente aconteceu. Ou seja, o que realmente aconteceu. Bom, então Pedro, João, Tiago chegaram à presença do mestre, lá no Mar da Galileia. Quando esses três chegaram lá, viram Jesus. Já tinha feito uma fogueirinha, assando peixe, preparando pão. Quando eles chegaram, Jesus já tinha preparado o lanche, o alimento dos seus discípulos. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que Jesus tinha o hábito de fazer comida, de assar peixe, de entregar o pão e peixe. Eu até imagino que foi ele que inventou o sanduíche, porque ele deu pão e peixe. Eu fico imaginando que maravilha, né? Das mãos de Jesus. Bom, curar cego de nascença, como aconteceu com aquele homem lá de Jerusalém, a gente não dá conta. Mas varrer a casa a gente dá conta. Assar o peixe a gente dá conta. Ninguém imagina que esse mestre, agora, num contexto totalmente diferente, com tanto poder, fosse se colocar na condição mínima de assar peixe e entregar pão e peixe para os discípulos. Isso a gente dá conta de fazer. E isso todo mundo dá conta de fazer. Limpar a pia, varrer a cozinha, limpar a casa, organizar, fazer coisas simples, como ele fez. E isso a gente faz. Então é possível imitar Jesus. É possível
possível imitar Jesus. Só que aí, como ninguém lembra dessa parte, lembra da outra. Quando ele diz assim: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E por 3 vezes ele fez a mesma pergunta, a tal ponto que Simão Pedro, ficou desconcertado, constrangido. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe tudo, apacenta minhas ovelhas. E isso todo mundo lembra e todo mundo comenta nas palestras. Agora aqui, antes disso, ele foi assar peixe e preparar o pão para o lanchezinho dos seus afetos, isso ninguém lembra. Pois é, isso para mim, preparar o peixe, preparar o pão, naquela humildade, distribuir para os seus discípulos, pelo menos para mim, é infinitamente mais importante do que o que ele pediu a Pedro. Porque o que é apacentar as ovelhas? É saber liderar um grupo. Ele já estava ali, dando exemplo de como deveria liderar um grupo, sendo servo de todos, sendo cozinheiro de todos, lavando os pés de todos. Isso a gente dá conta, lavar pé a gente dá conta, servir o próximo a gente dá conta. E essa é a proposta dele. Então é perfeitamente possível nós imitarmos Jesus. Não precisa de superpoderes. Não há necessidade de curar milhões de pessoas como ele curou. Não precisa disso. Basta dar um copo d'água, basta dar um pão, basta fazer coisas simples, como ele fazia, que a gente não percebe. Outro exemplo: Jesus evitava polêmicas. Sempre nós pensamos que Jesus era um polêmico, não gostava de polêmicas. Ele não gostava de polêmicas. Um dia, ele levantou bem cedo, saiu do Monte das Oliveiras, foi até... Ele morava em Cafarnaum, ao norte, mas de vez em quando ele ia a Jerusalém. Então ele desceu, era bem manhã, bem cedo, e lá se encontrava uma multidão esperando, em frente ao templo. Jesus se inclinou, sentou e começou a falar com a sua simplicidade. Muito bem. Depois de algum tempo, provavelmente 1h30, chegou um outro grupo pequeno. Escribas, fariseus, doutores da lei, e outro grupo de jovens e adultos e idosos, trazendo ali uma mulher que foi flagrada em adultério. E naquele tempo, quando a mulher era flagrada em adultério, despiam essa mulher. A mulher ficava da cintura para cima, despida. Agora imagina o constrangimento. A mulher chegou extremamente constrangida diante da multidão e diante de Jesus, que ela não conhecia. E aí, alguém perguntou para ele: essa mulher foi flagrada em adultério e a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. E agora queremos saber o que é que o senhor acha disso. Bom, jogaram para Jesus uma polêmica. E agora vamos interpretar o contexto. Meus irmãos, naquela época os hebreus, a sociedade judaica estava sob o domínio de Roma. E o imperador de Roma proibiu qualquer sentença de morte que não viesse dele. O imperador de Roma proibiu, decreto. Se algum judeu apedrejasse alguém porque foi pego em adultério, esse ia morrer. Por sentença, o decreto. Então não adiantava aquela exibição de poder. Eles não tinham autoridade alguma para apedrejar aquela mulher. Aliás, também dizia a lei de Moisés que tanto o homem quanto a mulher deveriam pagar com a própria vida pelo apedrejamento, ou ficavam assim em pé e uma pedra imensa caía sobre eles, matando-os. Então a pergunta foi muito mais complexa. O problema não era a mulher. O problema que levaram a Jesus eram 2 decretos.
a lei de Moisés que dizia que era para apedrejar, e um decreto de César dizendo que não era para apedrejar. Então, de todo jeito, Jesus estava numa situação realmente constrangedora. Porque se ele dissesse que Moisés tinha razão, ele estaria autorizando o apedrejamento da mulher e contrariando César. Aí César que ia cuidar dele, contrariando o decreto de César. Essa era a verdade. Se ele dissesse não, estaria contrariando a lei de Moisés. Então aquela coisa, né? Não tinha escapatória. Jesus percebeu a malícia e começou a escrever na areia. Escrever na areia. O que Jesus estaria escrevendo na areia? Seus mandamentos. Porque nas Escrituras tem lá, o dedo de Deus escreveu suas leis. Jesus estava escrevendo seus mandamentos. Amai os vossos inimigos. Se alguém te forçar a dar uma milha, vai com ele 2 milhas. Ou seja, falando de amor. Os grandes mandamentos do Mestre falavam de amor ao próximo e de amor a Deus. E ele foi assediado, ele foi ali, constrangido. Ele tinha que tomar posição, mas ele não queria tomar posição. Ele estava ali escrevendo na areia. Chamaram Jesus para uma polêmica e ele não quis saber de polêmica. Ele não quis entrar na polêmica. E como nós gostamos da polêmica, como nós adoramos uma polêmica, ele não gostava de polêmica. Então, fugir de polêmica, temos que cuidar, evitar. Quando o tema é polêmico, a gente faz um estudo. Uma reunião pública, por exemplo, não dá para falar de temas polêmicos que são tratados no meio espírita. Tem tema polêmico. Se o corpo de Jesus era fluídico, era de carne e osso, se Chico Xavier era de encarnação ou não de Allan Kardec, tem um tema polêmico que é um inimigo. Uma vez eu fui dar uma entrevista, eu tinha 20 anos, numa televisão, lá em Aracaju, e veio uma mulher com 3 cartas psicografadas do seu filho que havia desencarnado de acidente de moto. Uma carta que foi a primeira de Chico Xavier, outra carta de Divaldo Franco, pelo Divaldo Franco, e outra por meio do médium Raul Teixeira. E a mulher dizia, as 3 são diferentes, eu acredito em qual das 3? Para um menino de 20 anos. Como Jesus é misericordioso, eu disse as 3. Na hora eu tive vontade de fugir. Mas eu tive que enfrentar a polêmica. E aí eu disse, a primeira carta que o seu filho escreveu, que veio com mais detalhes, por meio do médico Chico Xavier, foi uma carta importante, que ele escreveu com a ajuda dos bons espíritos. Ele tinha acabado de desencarnar, não tinha lucidez necessária, precisou da ajuda dos bons espíritos. Então ali ele detalha, passa informações. Depois vem a segunda carta, por meio do médium Divaldo Franco, que ele vem com outros detalhes. E a terceira carta de Raul Teixeira. Aí a mulher lá disse assim, nossa, até parece que você leu as 3. Exatamente isso. Então, a polêmica. A polêmica. Então, o espírita não se deve dar o seu tempo para a polêmica, a não ser num grupo reservado, num estudo reservado. Jesus não gostava de polêmica, não gostava de polemizar. Mas ali ele estava sendo interrogado. E aí? Até que ele se levantou e disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não julgou a lei de Moisés, nem o decreto de Roma. Ele julgou os julgadores. O problema não está na lei. O problema está nos executores da lei. O Brasil, por exemplo, tem 4 milhões de leis. Então o problema do Brasil não é falta de lei. O problema é falta de cumprimento de lei. Como em qualquer lugar do mundo, não é só
Então a questão foi: vocês que querem condenar essa mulher, porque a condenação era simbólica, eles não iam apedrejar a mulher, era uma condenação simbólica, não podiam apedrejar a mulher. E ele disse: quem são vocês para condenarem essa mulher? Então Jesus questionou os julgadores e não as leis. Moisés tinha razão por causa do seu tempo, e o imperador de Roma tinha suas razões por causa do seu tempo. Mas Jesus foi além do tempo, Jesus foi além das leis. Ele quis ali questionar se alguém teria alguma condição moral de condenar aquela mulher. E logo os mais velhos foram se afastando daquele grupinho, e depois os mais jovens. Então o que é que nós aprendemos? Não aprendemos que Jesus foi bonzinho com a mulher. Nós aprendemos que ele não gostava de polêmica, também não gostava de injustiça. Nós aprendemos que ele queria o quê? Por parte dos julgadores, condições morais. Condições morais. Então, existem inúmeras passagens do Evangelho em que Jesus nos ensina pelo silêncio. Nós aprendemos como Jesus defendeu a mulher, tadinha da mulher, foi flagrado em adultério, e agora vem esse grupo. A intenção dele, tudo o que aconteceu foi questionar os julgadores. E tem um outro mandamento: não entra em polêmica, a não ser num ambiente ultra reservado. Fazer uma palestra, por exemplo, união homoafetiva. Imagina, vai falar sobre união homoafetiva, ele vai sair dali apedrejado, ou por parte daqueles que concordam, ou por parte daquele que não concorda. Então, quando alguém me manda fazer uma palestra sobre isso, geralmente eu não faço, digo: vai ler meus livros. Agora, num grupo de estudo, eu vou tratar de união homoafetiva. Num grupo reservado, agora, num evento, numa reunião pública, não se deve tratar de polêmica, porque ela pode ser muito mal interpretada. Então, nós precisamos estudar os temas polêmicos e não falar sobre temas polêmicos. Estudar. Se fulano foi a encarnação de Beltrano, olha a coisa polêmica. Podemos estudar, defender nossas ideias, levantar hipóteses, mas não jogar isso para o universo em que não dá para aprofundar. Não se trata de tema polêmico sem aprofundamento. E Jesus nos ensina isso. E não sabíamos sobre isso. Estudando o Evangelho, aprendemos sobre isso. Aprendemos sobre isso. E aprendemos muito mais coisas. Por exemplo, Jesus foi para uma região de Gerasa, e lá existia gente muito ligada às coisas materiais. E tinham lá uns obsessores perturbando, influenciando dois médicos. E aí, Jesus começa a travar um diálogo com um deles, e ele pergunta, claro que ele perguntava, mas quem é você? Ele disse: o Espírito. Meu nome é Legião, porque nós somos muito. Como sabiam da autoridade de Jesus, da energia dele, solicitaram a Jesus que pudesse o mestre autorizar que eles se aproximassem, entrassem nos corpos de porcos, de uma vara de porcos que estavam ali. Muitos porcos. E Jesus autorizou. Ao se aproximar aquela legião, os porcos saíram em disparada e se precipitaram no abismo. Todos morreram. Aí vem a pergunta: Jesus causou um prejuízo. Ele foi expulso da região porque ele causou um prejuízo. Jesus causou um prejuízo enorme àqueles donos dos porcos que viviam da
Jesus fez isso? Por que Jesus sacrificou os animais com aqueles espíritos, causando prejuízo enorme para aquela cidade pequena? É uma boa pergunta, né? Geralmente a resposta para essa pergunta é: eu não sei. Mas sabemos. Jesus não fazia nada sem uma razão justa de ser. Justa de ser. Meus irmãos, todo elemento material, tudo que nos cerca, até os nossos corpos, retém energias. Tudo é energia. Um indivíduo que adquire um patrimônio por meio da desonestidade, esse patrimônio, ele é um acúmulo de energia negativa. Por exemplo, ganhar na loteria. Quem é que joga na loteria? É alguém feliz? Alguém contente? Alguém diz assim: hoje eu vou jogar na loteria porque eu quero ajudar o ganhador? Alguém faz isso? E são milhões. E aí o indivíduo tem uma sorte, ou melhor, um grande azar de ganhar 50 milhões na Mega Sena. Ou sorte! Que maravilha! Foi feito um estudo a respeito dos ganhadores de loteria. Quase 90% dos ganhadores tiveram um fim pior que o outro. Aqueles que estavam bem foram aqueles que se dedicaram a ajudar os necessitados. De onde vem o dinheiro da loteria? Aqui mesmo em Anápolis, teve um ganhador de loteria, que era dono de uma oficina. Depois ele perdeu tudo e se transformou no funcionário da oficina que um dia ele foi dono. Então por que o dinheiro da loteria não rende, não tem fim? Porque o dinheiro vem da frustração, o dinheiro vem da tristeza, o dinheiro vem da insatisfação. O indivíduo não está satisfeito, ele quer alguma coisa. Se não por ele, mas por alguém. Eu vou jogar para ajudar uma instituição de caridade. Mas ele quer ajudar, ele não está satisfeito. Ele quer alguma coisa. Ele quer alguma coisa. Aí o indivíduo ganha todo esse dinheiro. Essa energia que vem da tristeza, da frustração, essa energia que não vem da alegria, que não vem do trabalho. Esse indivíduo tem que pegar essa energia, limpar, lavar essa energia, purificar essa energia, porque esse dinheiro é o dinheiro sujo energeticamente. Não é o dinheiro que é sujo, o dinheiro não é sujo. A sujeira vem da origem do dinheiro, da origem energética, da origem espiritual do dinheiro. Se Jesus autorizou aquela legião e até aqueles porcos, é porque ele sabia, até porque pela fama daquele povo, daquele lugar, que a origem daquela vara, que a origem daquela manada, que a origem daqueles porcos era uma origem ilícita. Patrimônio adquirido com energia ilícita atrai tragédia, atrai prejuízo. Comprou um Mercedes caríssimo. Esse dinheiro veio de uma ilicitude. Cuidado, porque um ente querido pode morrer ali de acidente. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos patrimônios mal adquiridos, porque essas energias da desonestidade, que estão concretizadas num bem material, poderá atrair desastres espirituais. Então a única razão para que o mestre tivesse atendido o pedido daqueles espíritos inferiores era a origem daquele patrimônio que foi adquirido de forma ilícita. Uma energia negativa atraindo outra energia negativa. Então nós aprendemos com Jesus, temos que tomar muito cuidado com os patrimônios que possuímos. E quem herda uma energia dessa, também herda a energia negativa que esse patrimônio
energia positiva que esse patrimônio traz, se esse patrimônio foi construído com trabalho, com suor e honestidade. Ninguém teve prejuízo quando aquele indivíduo fez aquele patrimônio. É uma herança bendita, não é uma herança maldita. Então, engraçado, né? Nós estudamos sobre isso e não imaginamos o que está por trás disso. O que é que Jesus autorizou aquela legião sacrificar os porcos? Porque eles se aproximaram, com aquela energia negativa, os porcos saíram disparados e todos morreram, causando um prejuízo financeiro enorme aos donos que eram desonestos. Então nós temos que estudar a vida de Jesus para nós conhecermos melhor, estudarmos melhor. E mesmo assim, há muito do que se aprender. Cada vez que estudarmos as parábolas, as curas, o seu comportamento, nós vamos descobrir muito mais coisas. Muito mais coisas. Jesus vem com ensinamentos profundos, científicos. Estava ele e os seus discípulos, perto de um tanque, de um reservatório chamado Siloé, em Jerusalém. E lá tinha um homem cego de nascença. E os seus discípulos, tocados por compaixão, perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Bem, a pergunta, quem pecou? Se foi ele, já vem uma pergunta reencarnacionista. Seus pais, já vem a teoria da maldição hereditária, porque tem. O indivíduo foi o tataravô dele mesmo. Ele vem colher o que o tataravô semeou, que foi ele mesmo. Ninguém colhe no terreno do outro. Cada um colhe no seu terreno. A justiça divina é pautada na condição de cada um semear e cada um colher exatamente o que semeou. Aí Jesus disse: não foi nem ele e nem seus pais, para cumprir, para atender às obras de Deus, para glorificar as obras de Deus. Aí nós, queridos irmãos espíritas, aprendemos que uma pessoa pode sofrer, que uma pessoa pode nascer cega, que uma pessoa pode estar numa situação constrangedora numa vida e não ter nada do que ressarcir. O próprio Jesus, que sofreu dores físicas e dores morais, não tinha nada do que pagar perante a lei. Não tinha absolutamente nada. Então é possível um espírito pedir uma prova desse nível para ensinar, para ajudar, para melhorar cada vez mais a sua evolução espiritual. Provas voluntárias, escolhidas com a intenção de ajudar, de fazer a caridade, de promover o bem. Então, nem todo sofrimento é resgate, nem toda dor é resgate. Nós aprendemos uma lição científica profunda desse nível com Jesus. E que muitas vezes nossos irmãos evangélicos usam dessa passagem para dizer que não há reencarnação. Que é um equívoco, com todo respeito, já que eu aprendo muito com os evangélicos. Aliás, como eles sabem, como eles conhecem os evangelhos, como eles conhecem profundamente. Embora eu discorde de alguns aspectos teológicos, eu concordo com o estudo histórico, com o estudo profundo do campo da sociedade, da história que eles fazem. Então não é por isso que eu vou dizer que eles estão errados. Então, Jesus diz que nem toda dor, claro que a quantidade de espíritos que escolhem, não é? Esse tipo de prova, quantidade pequena. A maioria é resgate mesmo, mas nem sempre. E esse espírito que Jesus curou, cuspiu na terra, pegou, transformou em barro, colocou nos olhos e disse para o rapaz: vai ao tanque de Siloé e lava.
Depois esse rapaz foi interrogado pelos fariseus, perseguido, foi expulso da sinagoga, mas defendeu Jesus, defendeu o que aconteceu, foi fiel. E provavelmente a partir dali, depois que ele se encontrou com Jesus, se transformou num discípulo de Jesus. Então, o que é que nós aprendemos ali? Os discípulos tiveram compaixão daquele rapaz. Jesus não foi solicitado. Geralmente as curas eram solicitadas ao mestre. Esse caso do homem cego de nascença, nem ele e nem ninguém pediu. Nem ele nem ninguém pediu. Ele se dispôs a curar. Ele interrompeu o processo da aprovação voluntária daquele espírito. Então nós aprendemos que o espírito pode sofrer porque pediu provas que ele não tinha nada do que ressarcir. E temos que aprender a pedir, para não sucumbirmos nessas provas. Que não foi o caso daquele homem cego, que saiu muito bem daquela prova. Então nós precisamos estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Buscarmos o que está disponível. As obras espíritas, as obras não espíritas. Selecionarmos o que estiver mais de acordo com a lógica, com o pensamento doutrinário espírita, para que a nossa linha de pensamento tenha uma coerência. Não desprezarmos nenhum livro que estude os evangelhos, mas nós vamos ter a base maior em Kardec. Como Kardec não estudou todos os temas do evangelho, nós vamos buscar auxílio. Às vezes nós procuramos auxílio, tem temas de evangelho que ninguém estudou. Poucas pessoas estudaram. E quando encontramos o estudo não está bom. Às vezes o indivíduo vai estudar o evangelho e se preocupa mais com a letra. Se preocupa com a letra. Isso aqui foi mal traduzido. Não nos preocupemos com a letra, e sim com o espírito da letra. O que precisamos hoje é estudarmos o evangelho dentro do espírito da letra e não da letra. E qual a intenção desse estudo? A intenção é nos aproximarmos do mestre. A intenção é imitarmos o mestre. Mais ainda, a intenção é amar Jesus, dar nossa vida por ele, criarmos um vínculo afetivo com esse ser. Criarmos um vínculo afetivo de sentimento, de paixão. Entrarmos na sintonia do seu amor. Essa é a intenção do estudo. Nos apaixonarmos por Jesus. Não podemos ser cristãos mornos. Como diz lá no Apocalipse, né? Deus vomita os mornos e não os quentes. Nós precisamos ser quentes com Jesus. Aprendermos com Cristo, ter nele o exemplo. O que não entendermos, passa o ponto para frente, para buscarmos entender outro aspecto. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar alguém que vai explicar de uma forma que pelo menos vai acalmar a nossa ânsia de aprendizado. Então o nosso objetivo com o estudo dos evangelhos é o objetivo de amarmos mais Jesus. Porque só é possível sermos discípulos verdadeiros dele pelo amor, pelo sentimento. De tudo que eu já li de Jesus, alguém pode dizer: Emílio, o que é que você mais gosta de Jesus? O que é que você mais admira nele? A sua compaixão. Como ele tinha compaixão por todas as pessoas, até por aqueles que o perseguiam, até por seus opositores. Precisamos ter compaixão pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Mais do que amar, compaixão. A compaixão é um tipo de amor. Compaixão pelos inimigos. A grande tese de Jesus é: amai os vossos inimigos. Ninguém nunca disse isso. Ele foi o primeiro.
Então, nós que estamos distantes dele, precisamos do estudo para nos libertarmos da ignorância e conhecermos melhor esse ser tão sábio, tão simples, tão compassivo, tão superior, tão desconhecido. Então precisamos, nas nossas casas espíritas, fazermos um estudo sistematizado dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estudo sistematizado. Tentarmos colocar isso nas nossas reuniões públicas como roteiro doutrinário. Claro que não vamos desprezar outros tipos de temas filosóficos, científicos, mas nós vamos entender que o Evangelho é riquíssimo de tema científico, é riquíssimo de tema filosófico, é riquíssimo de tema espírita. O Evangelho é completo, a vida de Jesus é completa, porque ele foi um cientista, ele foi um filósofo e ele foi um religioso, e ele foi fiel a esse amor que ele sentia e sente por Deus. Então, essa a nossa reflexão da noite de hoje, para que nós continuemos a estudar a vida de Jesus, que estreitemos nossos vínculos. Quando nós falarmos de Senhor Jesus, quando nós falarmos nele, sentir o coração palpitar, sentir o nosso amor, sentir a nossa paixão, e sentir que ele nos ama, e sentir que ele nos conhece. Precisamos disso. Aí nós vamos perceber outras coisas também, como o grande amor de Deus. Conhecendo Jesus, conheceremos Deus. Entendendo Jesus, nós vamos entender Deus. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: é possível o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem: não, porque falta o sentido. E o sentido é entender Jesus. Quando nós entendemos o Mestre, nós vamos entender Deus. Porque conhecendo o Mestre, nós vamos compreender esse ser onipotente, infinito, tão difícil de ser amado. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém conhecerá Deus sem Ele. Porque nenhum filósofo, nenhum profeta, ninguém esteve em tanta estreita sintonia com o Pai do que ele. Ninguém amou mais a Deus, nem igual, nem chegando perto. Nenhum santo, nenhum gênio, nenhum herói. Ninguém falou tanto de Deus, com tanta propriedade, com tanta intimidade do que Jesus. Já que o nosso objetivo é Deus, nosso objetivo maior, claro que aí através da nossa evolução espiritual, comecemos estudando Jesus, perguntando sempre por que o Mestre agiu assim, por que ele não agiu assim. Questionemos o comportamento, cada comportamento dele. Se não tivermos resposta, deixemos de lado um pouco, por enquanto. Tem resposta para tudo. Eu levei um tempo para descobrir por que Jesus autorizou a legião sacrificar os corpos, mas vem a resposta. A resposta vem. E a doutrina espírita, como ela cuida da nossa mente, do raciocínio lógico, ela nos dá condições e ferramentas para nós conhecermos aspectos profundos dos ensinos e principalmente dos exemplos do nosso Mestre. Então, vamos nos aproximar cada vez mais dele. Ele não é apenas um ser que está longe, ele está aqui dentro, ele cuida de tudo, ele gerencia tudo. Ele tem os seus mensageiros, os seus prepostos, mas nada acontece, assim como ele diz: nenhuma folha cai da árvore sem a autorização de Deus. Nada acontece nesse planeta, nada acontece na nossa vida sem que ele não esteja sabendo. Muita paz a todos. É uma grande alegria estarmos de volta aqui nesse centro querido, a nossa querida Anápolis. E que Jesus possa cada vez mais abençoar todos nós, nossos familiares, e que tenhamos, como os primeiros cristãos, que tenhamos essa alegria, essa satisfação, esse entusiasmo por sermos discípulos de Jesus. Muita paz a todos.